Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Hoje, infelizmente, vou ter que voltar a falar sobre a guerra entre o Vladimir Putin, presidente da Rússia, e a Ucrânia. Uma guerra que já dura aí quase 4 anos e que até agora, lamentavelmente, não teve solução, não teve nenhum acordo de paz, justamente pela intransigência do Vladimir Putin, que não abre mão de se apoderar na mão grande de 20% do território do país vizinho da Ucrânia, 20% esse que está ocupado pela Rússia militarmente e destruído, evidentemente, e que abriga, digamos assim, no seu subsolo muitas riquezas naturais, inclusive não só as riquezas naturais compostas por minerais e terras raras, mas também gás, petróleo e também por ser uma região em grande parte de terra fértil. Então tem um valor inestimável, um valor incomensurável e que fez com que a ganância do presidente russo crescesse o olho sobre essa riqueza grandiosa. Só que, apesar de fazer parte das tentativas, várias tentativas frustradas de negociações de paz aí, a, a obrigação, uma das cláusulas, uma das 20 e poucas cláusulas contidas no documento, é exatamente a Ucrânia abrir mão desse território. E, evidentemente, o povo ucraniano não quer isso, representado, inclusive, pela fala, pelo discurso repetido e racional e correto do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que não aceita essa condição. Ele está certíssimo de não aceitar. Inclusive, não só ele não aceita, como toda a União Europeia. Porque, evidentemente, se ele aceitar, se o mundo reconhecer esses 20% do território ucraniano como território russo, ganhado na mão grande, ou seja, roubado, através do saque, da violência, do derramamento de sangue, aí sim que o Vladimir Putin não vai parar mesmo, ele vai continuar fazendo isso com os países vizinhos. Então é inaceitável, é deplorável isso. A única saída inteligente para esse conflito, para que houvesse efetivamente um acordo de paz, que fosse assinado um tratado de paz definitivo, seria exatamente a justiça internacional cumprir o seu papel de prender e tirar do poder, tirar da presidência da Rússia o Vladimir Putin, que é um criminoso de guerra, é um bandido, é um sacripanta, é um indivíduo inominável, digamos assim, para não falar 600 palavrões que eu estou pensando aqui, vamos tratá-lo como inominável. Então, esse indivíduo inominável deve ser alijado do processo ou da vida pública russa ou de qualquer lugar do mundo em caráter definitivo e deve ir para um presídio em caráter definitivo também, cumprir pena por crimes contra a humanidade, crimes contra a própria Rússia, crimes contra o próprio povo russo, até porque a fortuna dele é bilionária e ele não era filho de bilionário quando começou a ser presidente, ou seja, existe muito desvio de dinheiro público russo praticado por ele. Isso é público e notório, não sou eu que estou dizendo. Ele tem uma fortuna incalculável em bilhões, tanto dentro das instituições financeiras russas como fora nos paraísos fiscais. Então é um sujeito corrupto, é um sujeito indecente, é um sujeito, assim vamos resumir novamente, inominável, e ele não pode sair vencedor nessa guerra em hipótese alguma.
a única alternativa viável. Então, isso que o Donald Trump, que é outro sujeito também, cujo passado e cujo presente depõe muito contra ele, que está querendo virar mocinho, o bandido está querendo virar mocinho, está querendo receber o Prêmio Nobel da Paz, aliás, já tentou fazer isso esse ano, só que eu até gravei um vídeo sobre isso aqui, e não deu certo, a tentativa dele foi frustrada, felizmente. Então ele está tentando ganhar o Prêmio Nobel da Paz, tentando intermediar, mas de forma estúpida, do jeito dele, como se fosse uma manada de elefantes dentro de uma loja de cristais. Isso é assim que eu consigo ver o Donald Trump solucionando problemas. Ele não precisa nem ser uma manada de elefante, é um elefante só. Inclusive, coincidentemente, o mascote, digamos assim, do Partido Republicano, que é o partido dele, é um elefante. Então é um elefante dentro de uma loja de cristais querendo resolver, querendo passar uma linha numa agulha. Não tem como dar certo isso, né? É isso que esse sujeito está fazendo. E ele se acha, né? O cara é extremamente prepotente, arrogante, igual o Putin, né? São irmãos gêmeos. Eles têm muita história em vidas passadas. Eram irmãos univitelinos, acredito eu. Então, bobagem à parte, vamos voltar a falar sério. Então, é inconcebível, é incabível, é inaceitável que esses acordos de paz, que tenha como uma das condições que a Ucrânia ceda 20% do seu território para a Rússia, é totalmente incrédulo, inaceitável e deplorável, por que não? Da mesma forma, ou num sentido mais correto, o que deve ser feito efetivamente é destituir de alguma forma o Putin do poder e botá-lo atrás das grades, que é o lugar certo para esse tipo de gente. Tá bom? Eles estão dizendo, inclusive o Donald Trump deu até uma entrevista hoje falando um monte de asneiras, que é típico dele, e dizendo que a guerra está para se findar. Não vai se findar com essas condições aí de colocar o Putin num pedestal, esse bandido, esse criminoso num pedestal, em detrimento da dignidade e da inteligência do presidente Volodymyr Zelensky e do povo ucraniano, tá bom? É isso, se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão, sorte e sucesso, um grande abraço e tchau, até mais, beijo.